Vamos ler Gênesis 32 e 33. Hoje vai ser um pouquinho mais longo, viu, meus irmãos? Então, vai ser um pouquinho mais longo, porque são 2 capítulos, tem esse desconto. Então, nós não vamos ler esses 52 versículos de uma vez só, tá bom? Nós vamos ler de forma conta-gotas, porque aí fica menos pesado, né, Marcos? Certo? Nós estamos encerrando, então, hoje a nossa jornada familiar de Jacó. Hoje, sim, há 2 domingos atrás eu falei que era o encerramento, mas foi pegadinha. O reverendo Bruno, semana passada, pregou o capítulo 31, então hoje eu estarei finalizando capítulo 32 e 33. Eu quero dar como tema nesse sermão uma derrota magnífica, a partir daquilo que descreve Gênesis 32 e 33. Meus queridos, em 2007, 2008, eu pastoreei na verdade, trabalhei na plantação de uma igreja no interior de Minas Gerais. E lá, numa cidade chamada Pratinha, nós criamos um projeto social de futebol de salão. E esse projeto contemplava meninos de 15 até 18 anos. E nós, naquela oportunidade, disputamos 2 campeonatos. O primeiro, o time ficou em 4º, campeonato da cidade, e o segundo ficou em 2º lugar. Só que tem um detalhe interessante. Naquela época eu ainda jogava futebol, viu, Murilo? Jogava até bem, era um bom fixo. Então nós jogamos contra um time chamado Juventude. Juventude era o time mais forte da cidade, era o time da prefeitura, era o time que recebia para jogar. E aí na primeira fase nós enfrentamos esse time, empatamos em 2-2. O campeonato se desenvolveu e tinha 24 times disputando aquele campeonato, e na final pegamos de novo o Juventude. Estava 2-2, até que o juiz não marcou uma saída de bola e o Juventude fez 3-2. E entenda, não estou falando aquela velha máxima que nós falamos, o juiz roubou, por isso nosso time perdeu. Não, de fato a bola saiu e saiu descaradamente. O que aconteceu? O time continuou jogando de forma aguerrida e o ginásio inteiro, por conta disso, passou a torcer para o nosso time. E aqueles meninos lutaram até o final, mas não conseguimos empatar. Mas naquele dia, meus queridos, o que foi significativo é que aquela derrota, ela foi muito mais emblemática para todos que estavam presentes ali do que a vitória. Por quê? Era um time de garotos contra o time de homens, o time mais forte da cidade, e eles perderam, mas perderam por conta de um erro grotesco da arbitragem. Em alguns momentos da nossa vida, essa máxima também se faz verdade. Grandes derrotas, pela forma que acontecem, pelos resultados que geram, se transformam em grandes conquistas. Meus queridos, Jacó, antes de se encontrar e ter o seu relacionamento restaurado com seu irmão Esaú, esse homem também teve um embate em que a sua derrota foi determinante para o seu futuro. Esse homem que nos últimos 20 anos, e que nós aqui nos últimos domingos trabalhamos a vida dele, esse homem viveu lutando e vencendo os homens por meios imorais, pragmáticos. Mas agora, no capítulo 32, esse homem é ferido de forma implacável pela pessoa do Senhor. Só que essa derrota, ela é magnífica, porque ela não é o seu fim, mas é uma demonstração da graça e lealdade de Deus para com a vida de Jacó. E eu quero, então, nessa noite, te mostrar como que essa derrota do capítulo 32 de Jacó se torne algo magnífico na sua vida. Eu quero, então, que você acompanhe comigo a leitura dos versículos 1 ao versículo 20 do capítulo 32. E aqui eu quero mostrar para você a fabilidade dos planos humanos, como que essa derrota se torna magnífica quando nós enxergamos que os nossos planos humanos são, sim, falíveis. Eis o que diz o texto a partir do versículo 1. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram ao encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: assim falareis ao Senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr merecer a sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo:
Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, e agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos de seu servo, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás: são de teu servo Jacó. É presente que envia ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direi assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com um presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Meus queridos, eu quero que você aqui caminhe juntamente comigo nessa exposição nessa noite, mostrando algo que é extremamente importante notarmos aqui. A narrativa começa com 2 anjos encontrando com Jacó. E ao vê-los, você percebe logo no início, no versículo 1 e 2, que Jacó exclama: Manaim 2, que significa 2 acampamentos, literalmente significa 2 acampamentos. A ideia de Jacó aqui é que a sua comitiva estava sendo acompanhada por uma comitiva de anjos. Então, aqui nós temos nesses anjos um sinal para Jacó da presença protetora de Deus e, ao mesmo tempo, do cumprimento da promessa divina. Ele está entrando num território hostil, que é o território do seu irmão, e aqui então ele recebe um salvo-conduto. Então entenda que Jacó está aqui para ter um encontro perigoso e ameaçador com Esaú. E aqui você percebe que ele quer sobreviver. Perceba que nos versículos 3 a 5, Jacó então esquece dos 2 anjos que ele viu nos primeiros 2 versículos. Versículos 3 a 5, você vai ver que ele envia mensageiros até Esaú com uma mensagem cuidadosamente elaborada. Ele se descreve como um servo e Esaú como um senhor. Então aqui perceba que ele faz uma inversão na posição. Lembre-se, Gênesis 27, ele havia enganado seu irmão e havia então tomado sobre si a posição de senhor sobre o seu irmão. Agora que então ele está se colocando na posição de irmão mais novo. Ele ordena também que seus mensageiros digam o seguinte para Esaú: eu estou rico, o meu senhor é rico. Então é basicamente aquela ideia, como se ele estivesse falando assim: Esaú, olha só, você está vindo me matar? Antes de me matar, vamos sentar e negociar. Eu estou rico, eu posso agora te compensar por todo o transtorno que eu lhe causei. Só que a descrição, a narração, você prestou atenção e prestou atenção bem, você vai ver que a resposta que Jacó recebeu foi ameaçadora. O versículo 6 diz que Esaú estava indo ao encontro de Jacó com quantos homens? 400 homens. Esse número é importante porque no Antigo Testamento, quando descreve 400 pessoas, geralmente em um bando, meus queridos, isso descreve literalmente um exército. Então o que nós enxergamos aqui, que essa não é a recepção calorosa de um irmão que perdoou, que esqueceu o que havia sido feito. Parece aqui que Esaú estava indo cumprir aquilo que prometeu 20 anos antes. Gênesis capítulo 27, versículo 41,
Você se lembra bem que o dia que Jacó enganou Esaú, o que Esaú disse? Eu vou me consolar com a morte de quem? Com a morte de Jacó. Então, nos versículos 7 a 8, nós vamos ver que a consciência culposa de Jacó o fez pensar no pior. Então, ele vai tomar medidas protetivas e ele divide, então, sua família em 2 acampamentos. O que nós enxergamos até aqui? Você vai ver aqui Jacó usando a sua inteligência, Jacó criando estratégias, Jacó enviando mensageiros, Jacó pensando em um jeito dele resolver os problemas. Meus irmãos, alguns de nós que estamos aqui, ou todos, não somos assim? Sempre dependentes de nós mesmos, sempre pensando que os nossos planos, as nossas estratégias, os nossos projetos são infalíveis? Muitos de nós somos como Jacó, nós nos convencemos de que nós somos os donos do roteiro da nossa vida. E entenda que, embora a Bíblia não minimize o uso da mente, da inteligência, de estratégias em circunstâncias difíceis, o que está implícito aqui no relato de Jacó é que as ações de Jacó seriam completamente inúteis fora do acampamento de Deus descritos nos primeiros 2 versículos. Só que vá para o versículo 9 e versículo 12, que aqui você começa a perceber uma virada de chave em Jacó. Nós vemos que Jacó percebe a vulnerabilidade dos seus planos, entendendo que por si só, meus irmãos, não teria qualquer garantia de que as suas estratégias dariam resultado positivo. Então, nos planos, longe do acampamento de Deus, Jacó enxerga que os seus projetos, que os seus planos é um fracasso. E eu digo o mesmo para nós. Meus irmãos, longe do acampamento de Deus, longe da presença do Senhor, meus queridos, os nossos planos podem fracassar. Por quê? Porque nós não controlamos o imponderável. Você quer ver um exemplo disso? Quantos de nós aqui, às vezes, tem uma reunião de trabalho e que você não pode faltar, e de repente, na noite antes de dormir, a sua garganta começa a coçar, e no outro dia você acorda passando muito mal, garganta inflamada, e você perde aquela reunião de trabalho. Ou quem sabe você está lá no seu computador e você precisa mandar aquele e-mail para o seu chefe, e quando você resolve mandar, travou tudo. E porque você não consegue mandar aquele e-mail, a sua empresa leva um prejuízo terrível e o seu patrão diz: olha, é bom você procurar um novo e-mail, um novo emprego com internet que funcione. Meus queridos, em momentos assim, como Jacó, nós percebemos que os nossos planos não são tão infalíveis assim. E, na verdade, nós não comandamos nada, mas a soberania e providência do Senhor controla todas as coisas. Então, percebe-se que Jacó, aqui, dominado pelo senso de fraqueza, pela primeira vez nesse relato, ele vai orar. E não só nesse relato. Se você tem acompanhado o desenvolvimento dessa jornada com Jacó, você vai perceber que durante toda essa jornada, meus irmãos, Jacó é um homem que em momento algum se curva diante do Senhor em oração. Finalmente agora Jacó está começando a desenvolver uma relação correta com Deus, começando a enxergar que apenas as estratégias humanas por si só não são suficientes. Essa oração que Jacó faz nos versículos 9 a 12, meus irmãos, tem como base as promessas pactuais de Deus. Então Jacó aqui, de certa forma, se humilha, reconhecendo uma coisa importante, que somente o Senhor pode livrá-lo da mão de Esaú. E aqui, deixa-me te falar uma coisa, isso aqui é um pecado que nós copiamos Jacó muito bem. Meus irmãos, geralmente a oração é o último recurso a que recorremos, e não o primeiro. Geralmente, nós ouvimos o seguinte: bem, agora que não podemos fazer mais nada, só nos resta o quê? Orar. Ou seja, apenas depois que todos os nossos projetos falham, é que nós nos lembramos de quem não falha, que é Deus. Então, em alguns momentos, quando nós fazemos de tudo, tentamos de tudo e batemos a cara no muro, é que, como Jacó, nós nos lembramos que Manaim é real, ou seja, que o céu desce à terra em nosso favor. Versículos 13 a 19, você vai ver então que Jacó, após orar, ele envia presentes para Esaú.
na tentativa aqui de pacificar o seu irmão ofendido. E aqui, eu digo para você que não é contrapondo a oração que ele faz. Eu entendo que Jacó teve fé nesses 3 versículos em que ele ora, dos versículos 9 a 12, mas no versículo 13, meus irmãos, até 19, isso aqui é importante porque não é apenas uma tentativa de pacificar o irmão ofendido. A ideia aqui é de tributar tributos que um servo oferece para o seu senhor, mas vai além. Esse termo presentes, literalmente no hebraico, é a palavra benção. Ele repete esse termo também no próximo capítulo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que ele está pronto para restaurar a bênção e reconhecer Esaú como o Senhor. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Olha só, o que eu fiz em Gênesis 27 foi errado. Eu tentei, por mim mesmo, tomar para mim aquilo que Deus disse que faria. Então aqui, de certa forma, ele está dizendo o seguinte: eu confio agora que é Deus que vai cumprir por meio da sua forma de agir, e não por meio das minhas estratégias, a sua promessa pactual. E aí ele usa alguns termos interessantes, porque ele diz que esse presente tem como intenção apaziguar Esaú. Aqui ele faz um jogo de palavras no hebraico que dá a ideia de cobrir o rosto. E logo depois ele fala que é no sentido de aplacar a ira de Esaú, ou seja, ele quer cobrir o rosto diante de Esaú, para que Esaú possa o quê? Levantar o rosto para ele. Aqui a ideia então de perdoar. Meus irmãos, Jacó aprendeu que muitos de nós teimamos em não reconhecer. Não existe reconciliações baratas. A restituição, meus irmãos, é a parte mais difícil do verdadeiro arrependimento bíblico. Fazer algo errado, essa é a ideia. Em muitos momentos que nós fazemos algo errado e nós queremos simplesmente nos safar. E aí, em vez de nos arrependermos, nós usamos o subterfúgio, que é da desculpa, sem tentar, ao menos, consertar a situação. Você quer ver um exemplo disso na prática? Algumas crianças aqui nessa noite. E às vezes você, criancinha, você menininho, com coração mau, igual um adulto, você corre lá na escola e pega, quem sabe, o lápis ou a caneta do seu coleguinha que você gosta. E você leva para casa. O coleguinha chora para a professora então faz uma investigação, descobre que está com o menininho X. Conta para o pai. O pai então chama a criança e fala o seguinte: amanhã você vai procurar seu coleguinha na escola, você vai pedir perdão para ele e vai devolver aquilo que você roubou. Mas, criança é esperta, não? O que a criança faz? Na hora do intervalo, todo mundo sai da sala, ela corre, abre a mochila do coleguinha, joga lá dentro o lápis, fecha e vai brincar. Sabe o que ela fez? Ela quis se safar sem consertar a situação. Arrependimento bíblico envolve confissão e a restituição quando for possível. Arrependimento bíblico envolve admissão de pecado, humilhação e, ao mesmo tempo, lidar de forma responsável com as consequências das nossas ações. E é isso que Jacó está fazendo agora. E, meus irmãos, lembre-se que, para apaziguar as nossas ofensas, Cristo morreu em nosso lugar. Para apaziguar, para fazer com que o nosso rosto, os nossos pecados fossem cobertos, e para que Deus estendesse o seu rosto para nós, custou o sangue de Cristo a nossa remissão. Deus se tornou favorável a nós, levantou o seu rosto a nós, por causa da obra substitutiva e sacrificial de Cristo em nosso lugar. Reconciliação sempre vai custar algo de nós. Mas o texto segue. Eu quero convidar você então a acompanhar versículos 22 a 32. Eis aqui o momento mais importante desses 2 capítulos. Tanto é que está no meio com um propósito muito específico, é mostrar justamente a mudança de vida de Jacó. Então aqui, segundo ponto, eu quero mostrar para você que essa derrota magnífica, ela se manifesta quando nós recebemos um golpe cruel da misericórdia divina. Eis o que diz então o texto a partir do versículo de número 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só,
e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te como te chamas. Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe, pois, o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. O que nós vemos aqui é que Jacó, então, temendo o pior, divide a sua família em dois grupos. E aqui, então, ele faz com que a sua família atravesse o Val de Jaboque à noite e resolve, então, ficar sozinho no acampamento. A ironia aqui, meus irmãos, é que Jacó estava com medo de ver a face de Esaú. Só que ele não tinha noção que agora ele estava prestes a enfrentar uma pessoa muito mais temível que Jacó. O texto fala então que Deus apareceu diante de Jacó na forma de um homem e literalmente o feriu. Jacó teve que tratar com Deus antes de resolver o seu problema com Esaú. Então, na realidade, o que se percebe é que Jacó não está apto a entrar na terra da promessa, porém nós vamos ver que o encontro com Deus homem, meus irmãos, mudará tudo isso. E aqui eu lhe digo que nós temos um retrato da nossa condição. Nós não podemos consertar os nossos relacionamentos familiares, relacionamentos humanos, sem antes tratarmos com Deus. O Senhor é enfático em dizer que você não pode dizer que ama a Deus se você odeia o seu irmão. Então, você percebe aqui que o que Jacó faz é que, sozinho, sem posses, sem proteção, e olha que irônico, Jacó saiu da sua terra justamente para conseguir isso. Ele consegue isso, e quando ele vai entrar na terra da promessa, meus irmãos, tudo aquilo que ele tinha lutado antes, ele simplesmente não tem nada. E o texto aqui então fala que ele se envolve em uma luta de vida ou morte, na qual ele não tinha condições de vencer, mas ao mesmo tempo percebe-se que era uma luta que ele estava determinado a não perder. E olha, o relato aqui mostra como que Jacó era um homem forte. Meus irmãos, esse homem lutou com um ser celestial, uma luta corporal, e o texto dá a entender que ele empatou. Estava em empate, estava acirrado, estava ali, né? Às vezes uma chave de braço conseguia sair, puxava dali, e de repente, com um simples toque, Deus lhe causa o pior ferimento que um lutador pode ter em uma luta. Eu falo isso porque eu estou com um problema no meu quadril e eu fazia Muay Thai, eu não estou conseguindo fazer. Então, olha só, o que esse texto nos mostra é que esse golpe da misericórdia severa de Deus, meus irmãos, fez toda a diferença na vida desse homem. Jacó, sem saber aqui, está sendo tratado pelas garras da graça implacável de Deus. E essa limitação física em sua vida, literalmente, a salvou. Por quê? Porque agora ele era incapaz de lutar contra Deus, incapaz de lutar contra os homens. Aqui ele está se esvaziando da sua autossuficiência. Jacó percebe que não será por meio de estratégias humanas, que não será por meio da sua força, por meio da sua inteligência, que a promessa divina vai se cumprir na sua vida. Meus queridos, Deus tocou na junta da coxa, o que simboliza que pelo um ato pelo qual Deus aqui literalmente forçou Jacó a mudar o curso anterior da sua conduta. E o que se percebe é que quando Deus faz isso, você percebe então que Jacó abraça essa fraqueza, e por causa dessa fraqueza é que Jacó passa a ser forte e passa a desfrutar de uma vida verdadeira. Meu querido irmão, em nossa autossuficiência
Em muitos momentos, esse é o tratamento divino dado a nós. Em muitos momentos, quando começamos a pensar demais em nós, achar que somos demais, que temos condições de fazer tudo por nós mesmos, Deus envia uma crise em que Ele impõe a sua mão sobre nós, deslocando a nossa vida e nos dando uma terrível compreensão da nossa fraqueza. Eu vou te dar um conselho como pastor. Nessa hora, não é hora para desespero, não é hora para simplesmente se enlouquecer, mas é hora de agradecer, por ver a graça de Deus atuando sobre nós, nos tirando de um caminho tortuoso, num caminho de perdição, e nos conduzindo para um caminho abençoado. Deixe-me te falar uma coisa. Pode ser que, nesse momento, Deus esteja lutando com alguns de nós. Pode ser que Deus esteja dizendo a você: você se acha inteligente? Você se acha astuto? Você se acha capaz de controlar a sua vida sem mim? Nesses momentos, com um simples toque, Deus nos mostra que não podemos. Só que o extraordinário aqui nessa passagem é que, lado a lado com a luta física, existe uma mudança interior que acontece em Jacó. Meus irmãos, ele que outrora conseguia tudo por meio de estratégias sujas e imorais, agora no versículo 26, diz que prevalece em oração. Ou seja, uma vez que a sua força natural é mirrada, Jacó agora então agarra-se à graça de Deus. E sem força física, Jacó ora: não te deixarei ir, se não me abençoares. Aqui não é um pedido orgulhoso, meus irmãos. Aqui são palavras de uma pessoa completamente indefesa. Alguém que não consegue andar, alguém que literalmente se gruda a alguém dizendo: eu preciso de ajuda. E nesse diálogo com Deus aqui, é interessante porque Deus conscientiza Jacó não da sua fraqueza, mas daquilo que era motivo da sua fraqueza. O Senhor então fala sobre o seu desvio moral, quando lhe pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: Jacó. Aqui Jacó está literalmente admitindo a sua culpa. Lembre-se, o seu nome significa enganador. Então, no sentido da sua identidade, pelo menos o que esse nome representava, Jacó aqui é confrontado de que, a partir desse toque, ele precisa abandonar e ganhar uma nova identidade. No versículo 28, eu quero que você olhe para esse versículo, você vai ver então que Deus diz que ele não será mais chamado enganador. E aqui então o Senhor indica uma mudança espiritual, ou seja, Deus comunica uma nova vida a Jacó, que agora será chamado de Israel. Então a transformação aqui pertence ao modo como Jacó prevalece. Até aqui era por meio astutos, por esforços próprios. Meus irmãos, aqui mostra que, de certa forma, até esse momento, ele estava empenhado em conquistar tudo o que Deus havia prometido para ele, desconsiderando Deus. E o Senhor é enfático: lutaste com Deus e com os homens. Ou seja, isso aqui resume a luta que Jacó teve a vida inteira, tanto com Deus quanto com os homens. Ou seja, quando Jacó agia com essa autossuficiência, ele trouxe sobre si não só a inimizade de Esaú, mas ao mesmo tempo ele trouxe sobre si também o desgosto de Deus. Entretanto, você vai ver que a Bíblia nos mostra que alguém, além de Jacó, lutou com Deus e com os homens, mas para nos abençoar. Meus irmãos, Jesus Cristo lutou na cruz com Deus. E aquela luta não lhe custou apenas um ferimento no quadril, mas ele foi ferido, chicoteado, crucificado, sucumbiu a todo o peso de nossas transgressões. Jesus, ferido na cruz, se entregou aos braços do Pai e não soltou, até que o seu povo fosse abençoado com a salvação prometida por Deus Pai. E assim, meus irmãos, só depois que Jacó adquire a fraqueza, com o quadril deslocado, totalmente dependente de Deus, é que ele de fato recebe a bênção. E aí, repare que Jacó então nomeia aquele lugar ele vai chamar de Peniel. Aqui ele mostra a sua convicção de que ele viu, se ele viu
Deus face a face, ele não tinha que temer Esaú, ou de quem quer que fosse, a partir de agora que ele entraria na terra prometida. Então, dessa forma, ao amanhecer, você vai ver que Jacó tem uma nova diretriz em sua vida. O texto fala que agora manquejando, ou seja, ele não caminha mais pela sua própria força, mas pelo vigor espiritual. Jacó, então, agora está pronto para entrar na terra que Israel se apropriará como cumprimento da promessa de Deus. É fato que Jacó amanhece mais fraco fisicamente, mas ao mesmo tempo você percebe que ele também amanhece mais forte espiritualmente. Meus queridos, a maior bênção que ele recebe aqui não é da prosperidade, mas é da transformação espiritual. O que nós enxergamos aqui é aquilo que nós vemos na liturgia, 2 Coríntios 12:10, ou seja, a misericórdia divina propicia uma derrota a Jacó, mas é uma derrota magnífica. É uma derrota que faz total diferença na sua existência. E o texto segue. Eu quero chamar a sua atenção então para os versículos de 1 a 20, quando nós então encerramos aqui a peregrinação de Davi. E aí eu quero mostrar para você que essa derrota magnífica se manifesta também quando experimentamos o sucesso por meio da nossa fraqueza. É isso que acontece. Versículos de 1 a 20, do capítulo 33, vai dizer o seguinte: levantando os olhos, Jacó viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos, a Lia, a Raquel e as 2 servas, pois as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhes ao encontro e abraçou, arrojou-se-lhes ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com quem Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda os que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele, até que ele aceitou. Disse Esaú: partemos e caminhemos, e eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, num só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo. Eu seguirei guiando-os pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então, permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Ramor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou-lhe um altar, e chamou Deus, o Deus de Israel. Percebe-se que após então Jacó passar por a experiência de ter encontrado com o ser celestial, ele ergue os olhos e diz o texto que mancando então ele vê Esaú e o seu destacamento militar de 400 homens. Meus irmãos, há diante de Jacó aqui então uma reunião perigosa e ameaçadora. Ameaçadora por quê? Porque essa reunião familiar era algo que Jacó fugia há 20 anos, desde que Esaú prometeu se consolar com a morte do enganador Jacó. Entretanto, agora, Jacó, já com um novo nome chamado Israel, prevalece por causa da sua derrota anterior. Ou seja, a sua derrota no capítulo 32, agora no capítulo 33, gera a sua vitória. O que nós vemos no capítulo 32 é que não é o fim de Jacó, mas é o início de Israel. E aqui o que é interessante você observar,
que Jacó age, protegendo os seus mais amados do perigo em potencial. Ele vai pegar as filhas, os filhos, e coloca aqui então em ordem ascendente de valor para ele. Você vai olhar e vai dizer o seguinte: pastor, esse Israel continua ainda sendo perseguido pelo pecado do favoritismo familiar. Sim, continua. Nós não somos santos e pecadores? Eis aqui então um bom exemplo de um homem que foi salvo por Cristo, teve a sua vida transformada, mas, meus irmãos, ainda continuava tendo algumas falhas que precisavam ser tratadas. Mas perceba que logo depois nós vamos ver uma atitude diferente de Jacó. Aquele homem que era covarde, que pensava somente em si mesmo, agora, pela fé, ele vai manquejando com coragem, caminha à frente da sua família para encontrar sozinho com quem? Com Esaú. Meus irmãos, aqui eu quero meio que dar uma volta, para depois voltar de novo nesse texto, para mostrar como que age um homem verdadeiramente bíblico. Aqui, Jacó, Israel, agindo como um homem do Senhor bíblico, se coloca entre o perigo e os mais fracos que estão debaixo da sua responsabilidade. Quando eu li esse texto, eu fiquei lembrando de como que surgiu o protocolo marítimo, de emergência marítima, que nós conhecemos como Mulheres e Crianças Primeiro. Esse fato começa a ser, esse protocolo começa a ser utilizado por conta de um naufrágio que aconteceu com um navio da Marinha Britânica, chamado Birkenhead, que aconteceu no dia 26 de fevereiro de 1852. Nesse dia, por volta das 2 horas da manhã, com 643 pessoas a bordo, esse navio movido a vapor chocou-se repentinamente contra uma rocha. Esse navio havia partido da cidade do Cabo, África do Sul, e esse navio a vapor, então, estava a algumas horas do seu destino. Fato interessante, a maioria dos tripulantes daquele navio, dos passageiros, eram militares. E como aquela área era uma área de relativa segurança, havia ali muitas esposas e filhos desses oficiais, desses militares a bordo. Por causa da colisão, meus irmãos, no casco, no dano que causou no casco, em 20 minutos, aquele navio literalmente se esfacelou em pedaços, naufragando. Só que esses 20 minutos finais foram decisivos para todos aqueles que estavam no barco. A história diz que, após o impacto, o capitão Robert Salmon e o tenente chamado Alexander Senton, esses homens então comparecem até o convés, juntam todos os militares e eles percebem que a maioria dos militares ali presentes tinham menos de 1 ano de experiência militar. Então eles perceberam o seguinte: existe um potencial de caos diante de nós. Outro detalhe importante: por mais que fosse uma área relativamente segura, era uma área infestada de tubarões. Então perceba, distante da terra firme, a única esperança daqueles homens era utilizar 8 botes salva-vidas que estavam disponíveis. Infelizmente, somente 3 botes estavam aptos para serem usados. O capitão, então, ali estabelece a ordem para entrar nos botes. Mulheres e crianças primeiro. Aí você fala: pastor, mas por quê? Até aqueles dias, meus irmãos, em casos assim, era cada um por si. Só que naquele navio existia algo precioso. Existia mulheres e crianças. A história diz então que em 10 minutos os botes ficaram cheios, foram baixados para que se distanciassem da região do naufrágio. E aí perceba e pense na seguinte cena: você está lá como homem naquele navio, você começa então a perceber aqueles botes se distanciando, aqueles homens então em desespero começaram a ser dominados pela ansiedade, saíram da formação e saíram correndo para pular no mar até os botes. Naquele momento, o tenente Senton não aceitou. Esse homem então bradou para que aqueles homens reassumissem suas posições, porque ele sabia que aqueles homens, se pulassem no mar e chegassem até os botes, a maioria das mulheres e crianças seriam jogadas para dentro do mar e morreriam. 2 oficiais de patente menor, chamados Wright e Girardot, esses homens foram além. Esses homens ergueram suas espadas no ar
e ordenaram que todos os homens permanecessem onde estavam. E, meus irmãos, sem hesitar, todos os homens se mantiveram em seu lugar, em forte submissão, mesmo quando o navio se partiu debaixo deles, e as águas simplesmente tragaram a maioria daqueles homens para a morte. Muitos homens, inclusive o capitão Salmon e o tenente-coronel Senton, morreram para que algumas mulheres e crianças pudessem viver. Meu querido irmão, você que está aqui, você que é homem, como homens, nós precisamos seguir o modelo do maior homem que há mais de 2000 anos atrás resgatou sua esposa quando voluntariamente se submeteu às ordens de seu pai, permanecendo firme em seu posto em prol de todos que de qualquer outra maneira teriam se perdido e morrido. Eis aqui um padrão bíblico de homem: se colocar diante do perigo para proteger mulheres e crianças do mal que lhe acomete. Então você enxerga aqui que Jacó, arrependido, ele se coloca diante do perigo. E mais do que isso, você vai ver que ele então se desfaz do seu comportamento manipulador e se prostra na terra 7 vezes. Aqui a submissão a Esaú carrega a mensagem: meu irmão, lá em Gênesis 27, eu fiz muito mal em enganá-lo, me perdoe. E aí o que é extraordinário é ver como que o Senhor, de forma providencial, trabalha. Se no capítulo anterior dizia: olha, o meu irmão está vindo para me matar, agora quando o irmão se encontra com ele, meus irmãos, como o pai do filho pródigo, você vai ver que Esaú então corre, abraça o seu irmão mais novo, que há muito tempo estava perdido. Esaú não ataca o seu irmão, mas o abraça, o beija, e fraternalmente o texto fala que os dois choraram. Mas lembre-se, no dia anterior, com medo, Jacó havia orado: Senhor, livra-me das mãos de Esaú, porque temo que ele venha se vingar de mim. Meus irmãos, aqui está a resposta direta à sua oração. Deus mudou a disposição do coração de Esaú. E por isso, então, Jacó diz que Esaú, olha, ver a sua face foi como ver a face de Deus. E aí ele diz, então, Peniel. Mesma coisa, Senhor, ouvi tua face, a face que eu vi do Senhor lá em Peniel, agora eu estou vendo você. Ou seja, desde o início, meus irmãos, Jacó temia em ver o rosto de Esaú. Por isso ele enviou 550 animais à frente em 5 rebanhos. Mas conforme Deus planejou e controlou, Jacó viu a face de Deus antes de Esaú. Ou seja, o encontro divino preparou o caminho para o encontro humano. Jacó viu a face de Deus e sua vida foi graciosamente poupada. Assim como ele agora vê o rosto assustador do seu irmão Esaú e graciosamente é recebido. E aí então o texto fala que para selar a reconciliação, Jacó então presenteia Esaú, que depois de uma insistência do irmão, aceita o presente. E olha, esse aceitar o presente aqui, meus irmãos, não é simplesmente um ato de reconciliação. É literalmente Esaú entendendo que aquilo que Jacó fez, Gênesis 27, ele agora estava arrependido, então o irmão reconcilia-se com ele. Por 3 vezes o texto fala que Jacó, isso é uma mudança radical na vida de Jacó, que você vai perceber, que por 3 vezes nesse diálogo que ele tem com Esaú, ele fala como que Deus lhe agraciou, como Deus lhe deu família, lhe deu bens, e agora como que o Senhor também lhe proporcionou a reconciliação com o seu irmão. Jacó agora, meus irmãos, reconhece que as bênçãos recebidas, meus irmãos, não resultavam de sua esperteza, mas era obra da graça de Deus para com aqueles que nada merecem. Assim você vai ver que Jacó, reconciliando com seu irmão, no final do capítulo 33, então, ele constrói um altar, celebrando o seu relacionamento com Deus, e aqui tem algo extraordinário. Ele vai declarar publicamente que o Deus ao qual ele serve agora não é mais o Deus de Abraão, não é mais o Deus de Isaac, agora ele fala: agora é o meu Deus, o Deus que me levou de volta para a terra que ele prometeu que eu herdaria. E com esse altar, Jacó cumpre aquilo que 20 anos atrás ele havia prometido em Gênesis 28, 20, bem como também Deus cumpre todas as suas promessas a ele. E Jacó então nomeia o altar, finalzinho do capítulo 33, quando ele fala que a expressão lá no hebraico é Eu Elohé Israel, ou seja, Deus, o Deus
de Israel. Isso é fascinante, porque aqui ele está dizendo o seguinte: olha só, eu mudei, mas Deus continua sendo o mesmo. Meus irmãos, esse homem partiu 20 anos atrás em rebelião, e 20 anos depois ele volta transformado pela graça de Deus. Meus queridos, você consegue enxergar aqui a nossa caminhada do Éden até hoje? Desde o Éden, nós fomos banidos da nossa terra. Por causa dos nossos pecados, nós fugimos. E fugimos porque a espada do Senhor foi colocada ali para, se tentássemos voltar, estávamos proibidos. Meus irmãos, desde o Éden, quando fomos banidos, nós desejamos, como Jacó, retornar para a nossa casa. Mas a grande pergunta é: como é que nós voltamos para o nosso lar celestial? Como é que nós voltamos, como Jacó, para Canaã, para a terra da promessa? A boa notícia para Jacó e para todos nós é que, por pertencermos a Cristo, o cumpridor da aliança, onde quer que estejamos, Deus está conosco e Ele sabe muito bem como nos levar de volta em paz e em segurança para a casa celestial. Essa é a bênção do Evangelho. É saber que, como Jacó, nós estamos ainda voltando para casa. Mas um dia, por causa de Cristo, nós entraremos finalmente. E eu quero caminhar para o final, trazendo 4 aplicações rápidas para nós. Como é que isso se aplica à nossa vida? Eu quero trazer de forma mais enfática, além daquilo que foi dito durante os irmãos. Primeiro, meu irmão, creia que existe redenção para os seus problemas familiares. Creia. O que Jacó nos ensina é que a reconciliação com Deus não era suficiente. Meus irmãos, esse homem também desejava a reconciliação com seu irmão Esaú. E tem uma nota geográfica importantíssima, porque, de fato, para entrar na terra prometida, Jacó não precisava geograficamente passar por onde Esaú estava. Ou seja, foi da vontade de Jacó passar por onde Esaú estava, demonstrando que ele queria se reconciliar com seu irmão. O que fica claro na jornada familiar de Jacó é que a dissolução da sua família, que ocorreu lá em Gênesis 27, que é causada por ele, agora, finalmente, meus irmãos, tem um traço de reconciliação. Só que essa restauração familiar aconteceu após a restauração do relacionamento com Deus por parte de Jacó. O que o narrador quer nos mostrar aqui é que, se Esaú tivesse vindo guerrear, a humildade e gentileza de Jacó não teria adiantado nada. Todavia, quando esses irmãos se encontram, a graça de Deus atua na reconciliação. Essa aqui é a dimensão horizontal da restauração de laços familiares quebrados. E, meu irmão, pode ser que essa seja a sua história. Conflitos familiares pesados, a ponto de você que está aqui hoje nessa noite não conseguir nem mesmo se relacionar com ninguém da sua parentela. Quem sabe, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, quem sabe agora por conta da política, não sei, pode ser que em algum momento da sua história familiar, laços foram quebrados e até hoje nada foi refeito. A história de Jacó nos mostra que ainda existe esperança para a sua família. Meu irmão, Cristo é aquele que nos reconcilia com Deus. E ao fazer isso, Ele nos capacita e agracia com relacionamentos horizontais restaurados. A graça do Senhor se manifesta em nossa vida, não só nos reconciliando com Ele, mas também nos abençoando e nos agraciando com relacionamentos humanos saudáveis. Uma segunda implicação: nós somos salvos em nossa fraqueza e também das nossas falhas. Enxergue isso. Na Bíblia, poucos personagens se mostram de início desagradáveis como Jacó, cujo caráter é condenável e simbolizado pelo seu nome enganador. Meus irmãos, estudar Jacó, em alguns momentos, dá uma certa raiva desse homem. Dá nojo pela forma que ele administra tudo. Só que o encontro de Jacó com Deus homem sintetiza a sua transformação. Jacó não é recompensado porque ele é gente boa. Não é.
Meus irmãos, em sua vida, a graça divina não é a recompensa, porque esse homem tem qualidades intelectuais excelentes. Jacó exibia o verdadeiro caráter da humanidade caída que necessita da libertação e restauração divina. Em Jacó nos reconhecemos. Em Jacó nos reconhecemos como pecadores, cheios de tramóias, tentativas vãs de alcançar a promessa salvadora de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não se impressiona conosco. Deus não se impressiona com o que você tem. Deus não se impressiona com o que você produz. Deus não nos salva porque nós temos contribuído com algo valioso para a sua igreja ou para o seu reino. Não. Porque tudo o que temos, tudo o que fazemos é proveniente de Deus, exceto uma coisa: o pecado. A nossa única contribuição para este mundo é com a nossa vida de pecado. Então deixe-me falar uma coisa para você nessa noite. Nós só somos salvos, transformados de Jacó para Israel, porque Jesus, para o bem dos seus irmãos que fugiram do lar porque pecaram contra o Pai, Jesus Cristo deixou de lado a sua glória, a sua força, o seu poder, assumiu o nosso lugar de servo, para nos exaltar junto com Ele. Meu querido, somente por meio de Cristo pode haver menos Israel em sua vida, mais Israel em sua vida e menos Jacó no seu dia a dia. É somente por meio de Cristo que o Jacó que existe em nós é morto, para que o Israel de Cristo de fato possa brilhar na nossa existência. Mas há uma terceira implicação para nós desse texto. Meus queridos, se enxergue sendo tratado em alguns momentos pelo golpe da misericórdia severa de Deus. A presença de Deus na vida de Jacó não significou isenção de conflito. O que nós percebemos nessa jornada é que, em alguns momentos, Deus produziu dificuldades inesperadas. Nesses 2 capítulos, meus irmãos, esses 2 encontros, eles são extremamente hostis à agenda que Jacó fez para ele. Então, a jornada de Jacó nos mostra que Deus, manifestando a sua misericórdia, Ele é aquele que, em alguns momentos, coloca o seu povo em situações difíceis. Meus irmãos, o texto é claro. Foi Deus quem trouxe a crise até a vida de Jacó por meio de Esaú e por meio do anjo lá no Val de Jaboque. Mas olha, foi o mesmo Deus quem o fez sair de ambas as experiências vitorioso. A vida de Jacó é a história da graça tenaz, que não nos deixa ir, está sempre batalhando pela nossa alma. Então, como Jacó, nenhum de nós que está aqui nasceu amante de Deus. Nós tivemos hoje aqui o batismo da pequena Maria. Meus queridos, a pequena Maria não nasceu aprendendo a amar Deus, pelo contrário. Nós já nascemos em inimizade com Deus. Cada um de nós precisa encontrar Deus de tal forma que a nossa vida seja mudada. Então, a misericórdia do Senhor pode ser tempos de crise. Em muitos momentos você vai ver que os meios de graça designados por Deus, meus irmãos, nos deixam presos, nos deixam amedrontados. E aí, em nossa arrogância espiritual, como Jacó, somente quando nos vemos em apuros é que somos capazes de dizer: sou indigno, sou fraco, sou frágil. O golpe da misericórdia severa nos conduz a enxergar que, longe de Cristo, estamos presos em um lamaçal de pecado, tamoias e erros. Meus queridos, durante nossas lutas e sofrimento, é que muitas vezes nós aprendemos que nós temos que abandonar a nossa independência e olhar para a cruz de Cristo, e é somente quando fazemos isso é que nós temos condições de nos agarrar àquele que nunca nos abandona, que é fiel para cumprir suas promessas, que é Deus. Nesses momentos nós somos convencidos dos nossos pecados, e Deus, assim como fez com Jacó, nos deixa manco, mudando a nossa forma de caminhar. Certa feita perguntaram a Martin Lloyd Jones como é a aparência de uma pessoa que conheceu a Deus. E ele, então, fazendo uma alusão a Gênesis 32, 31, 31, ele respondeu: aquele homem que conheceu Deus, ele sempre anda mancando. Meu querido, embora nós não possamos mudar os nossos nomes, cada um de nós, ao ser tocado pela graça salvadora de Cristo, nós somos
novas criaturas. E por isso que nessa noite nós podemos cantar com toda certeza que este Deus que nos redimiu, este Deus nos deu vida nova, agora somos dele e ele não nos deixa ir. Então nós podemos cantar: foi seu amor que acertou minha vida, meu caráter mudou e me adotou em sua família, deu-me o nome de Israel, já não fujo, mas te sigo rumo ao céu.